Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Certinho? Que bom! Espero que sim, espero que todos estejam bem. Meus anjos, hoje nós vamos para a página 265, caderno 3 de redação, tá? Apostila 3 de redação. Nós vamos trabalhar. Eu vou explicar uma coisa, aliás, várias coisas eu tenho que explicar para vocês. A primeira é a seguinte: nós temos, como eu já disse a vocês, um quadro de notas para este bimestre. Só estou confirmando com Renata se a prova de literatura será uma outra prova ou ela será incorporada à prova de gramática, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: neste vídeo de hoje, nesta aula de hoje, eu vou postar também um arquivo que é um esmiuçado extremamente detalhado de como elaborar uma redação do Enem. E essa dissertação que está sendo colocada lá em muitas páginas, ela está muito mastigada, gente. Eu elaborei para atender do 8º ano, que está começando a ver a base da dissertação agora comigo, até o documento serve para o 8º até o 3º ano do médio. Ou seja, ele atende numa linguagem simples, facilitada, toda a técnica de uma dissertação argumentativa. Acessem esse documento, leiam-no com calma, certo? Eu quero ver se eu posso conseguir algumas aulas aqui, videoaulas, se houver espaço nesse mês, de pegar essas videoaulas para esmiuçar esse documento, esse arquivo, tá bom, gente? Bom, o trabalho de hoje é bastante interessante, é bastante didático para vocês compreenderem a dissertação. Ele vai dizer aqui, gente, as competências que são analisadas pelo Enem. Então, ele mostra que são 5 competências. Cada uma destas competências vale 200 pontos, máximo de 200 pontos. E a somatória, 1000 pontos, que é a nota da redação, certo? Muito bem. Vocês vão perceber, através dos quadrinhos, o que ele pede. Veja, isso aqui é para vocês lerem particularmente, tá bom, gente? Por quê? Porque eu pegar uma aula toda para fazer leitura com vocês não tem sentido, porque vocês estão no ensino médio. Mas se vocês olharem direitinho, olha, o manual faz uma observação importantíssima a respeito da tipologia textual da redação. O texto dissertativo difere de um texto dissertativo argumentativo por não haver a necessidade de demonstrar a verdade de uma ideia ou tese. Então, veja, se você estiver numa faculdade, num exame de faculdade, que pede uma redação apenas dissertativa e não dissertativa argumentativa, ela não exige de você argumentos, ela exige apenas que você exponha um assunto, mas não precisa defender a tese, tá? Porém, gente, a redação do Enem, ela não é dissertativa apenas, ela é dissertativa argumentativa, ou seja, ela exige que você tenha uma tese elaborada com argumentação fundamentando esta tese. E fazendo um parágrafo conclusivo com uma intervenção, ou seja, uma sugestão de solução de problema. Ele diz aqui, título. Conforme a orientação do Manual do Enem, o título é um elemento opcional na produção da redação, tá? Ele não vai mensurar nota para você pelo título. Você põe ou não, tá? Vai depender de você. Critérios da correção. Competência 1, demonstrar domínio da norma padrão. É aquela onde a gramática é muito respeitada, não pode ter desvio.
Aí ele está dizendo, olha, quando você atinge o ponto máximo, quando é descontado 40 pontos, quando é descontado 80, quando é descontado 120, quando é descontado... E aí ele vai, tá? E quando ele zera. Quando ela vale 40, quando ela vale 80 e assim por diante. Certo, gente? Tá bom? Então, vai decrescendo. Esses são os pontos que você tira ao alcançar tal objetivo, certo? Leiam, gente, é importante. Obediência, primeiro, ausência de marcas de oralidade e registro informal. Não pode ter gírias, não pode ter marca de oralidade, né, daí, então, não pode. Precisão vocabular. Você tem que usar a palavra adequada ao sentido do texto. Por isso que eu digo, gente, use o vocabulário que vocês conhecem, não inventem palavras. Porque ao usar palavra que você não tem certeza do significado, pode incorrer num erro. E aí desconta a nota, sem necessidade, certo? Sejam vocês, mas é claro, numa linguagem padrão, mas sejam vocês. Por isso é que vocês devem treinar desde já a falar corretamente para escrever corretamente. Entenderam? Fale corretamente. Se você estiver numa situação dentro da escola, por exemplo, para conversar dentro da escola, ou procure conversar corretamente com as pessoas mais velhas, treine o falar correto. Entenderam? Tá? Obediência às regras gramaticais. Quais são as regras cobradas nesse caso? Concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, ou seja, gente, tudo que eu ensinei que é aplicável. Não tem nada a ver com oração subordinada, oração coordenada, nada. É a praticidade da escrita. Isso é que é importante estudar, entenderam? Pontuação, flexão de nomes e verbos, ou seja, a concordância com esses nomes e esses verbos. O plural, o singular, como é que ele se comporta. Colocação dos pronomes, colocação pronominal, principalmente ênclise e próclise. A mesóclise, ela é futuro, verbo no futuro. Se você for usar o verbo no futuro com pronome oblíquo, é obrigado a usar mesóclise. Grafia das palavras, a correta ortografia. Acentuação gráfica, não pode esquecer acento. Emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Tem aluno que não sabe usar a letra maiúscula, tá? Acaba traçando minúscula ao invés de maiúscula. Divisão silábica, quando você muda a linha, que é chamada de translineação. O que é a translineação? Você tem que escrever até o final da linha e separar a sílaba de acordo com a silabação que você já estudou desde o Fundamental 1. Eu já expliquei isso. Se você interromper a escrita, faltando um trecho, porque você não quer separar sílaba, você deixa um trecho, ele vai entender como um item que você não sabe fazer, que é a translineação. Entenderam? Portanto, gente, escrevam até o espaço mais próximo do final da linha e aplique o hífen para separar sílaba corretamente. NH não se separa, LH não se separa, os ditongos não se separam. Por favor, tem que prestar atenção na separação silábica. Tudo bem? RR se separa um de um lado, outro do outro, não pode ser os dois juntos. Tudo bem? Então tá bom. Atenção, seguem algumas inadequações do uso linguístico ao registro formal escrito que são personalizadas da competência 1. Ou seja, o que é grave? Desvios graves. Desvios gravíssimos. Desvios graves e desvios leves. Então, gente, eu só estou parando para explicar isso porque vocês precisam ler, que eu quero que vocês entendam da importância de ler essas páginas. Vocês estão a um passo da entrada de uma universidade. Precisam ler isso daí.
tenham paciência nessa leitura, grifem o que for importante, tá bom? Isso equivale a 50% da tua nota do Enem. Os outros 50% é dificílimo você atingir a nota máxima. Onde você tem grande chance, gente? Na redação, ela é treino. Muito treino, e assistam telejornais, e prestem atenção nas aulas de filosofia, sociologia, para tirar pensamentos, tá? Eu estou inserindo também aqui, gente, o documento de frases, de citações que servem para qualquer situação, tá? Aproveitem isso, leiam isso. Decorem algumas citações que servirão como modelo básico para todos os temas de redação. Mais do que isso, gente, estou mastigando e dando na boca. Mais do que isso é impossível, depende de você agora. Bom, passou essa fase teórica que vocês lerão com muita calma, porque não tem sentido eu ler para vocês. Vocês farão a leitura também da página 270. E aí, vocês farão a página 271, 272 e 273, mandando para mim por e-mail. Por quê? Porque você vai pegar uma redação tida como nota 10, bem avaliada, não significa que ela tirou 10, ela foi bem avaliada. E aí ele vai pedir para você fazer, analisar, vai fazer uma paráfrase da redação analisada. Paráfrase, ou seja, você vai transcrever com suas palavras. Se for cópia, vai zerar a redação. Não pode, vocês têm que aprender a fazer paráfrase, porque vocês vão usar a paráfrase na redação de vocês. De que maneira? Se vocês tiverem um texto de aquecimento, e esse texto for interessante, e você souber parafrasear direito, sem copiar nenhuma palavra, mudando totalmente a roupagem, você pode usá-la na sua redação. Mas se você não souber parafrasear, se você tem o hábito de copiar trechos ou usar algumas palavras idênticas, acabou. Esse trecho será retirado, tá? Transcrevemos já com algumas correções, trecho por trecho, para facilitar o seu trabalho. Por ora, mantenha-se nos limites da paráfrase. Em uma outra ocasião, você terá a oportunidade de criar o seu texto original sobre o tema. Título original: Ervas daninhas do Brasil. Ponha um título parafraseado disso daqui. Paráfrase, não é para criar o seu. É para parafrasear. Ervas daninhas do Brasil. Introdução. Primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo desse texto. Aí ele coloca aqui o primeiro parágrafo. Você vai parafraseá-lo e vai mandar para mim. Então, como é que você vai digitar ali para mandar para mim? Você vai colocar introdução e vai pôr a sua paráfrase. Depois você vai pular uma linha e aí você vai digitar, virando a página, argumentação segundo parágrafo e vai parafrasear. Pula uma linha, argumentação terceiro parágrafo e vai parafrasear. Pula uma linha e na página 273, conclusão e vai parafrasear. Entenderam o que é para fazer? Se você não entendeu, mande um WhatsApp para mim para não fazer sua redação errada e tirar nota baixa. Certo, gente? É essa atividade que vocês vão fazer para o dia 12. Lembrando que dia 12, vocês têm a entrega, até o dia 12, a entrega do trabalho do paradidático, certo? Que é, como eu expliquei para a turma do como
como se você fosse um youtuber e está falando para um jovem adolescente que vai prestar vestibular e você vai falar sobre esse livro de literatura. Você pode usar no vídeo vários recursos, se você souber usar. PowerPoint, apresentação de PowerPoint, figurinha engraçada, o que você quiser para dinamizar o seu vídeo como se fosse realmente para um adolescente esse vídeo, ok? Não é para um professor, não é para um adulto, é para um jovem como você. Como atingir esse jovem? Tá legal? É isso, meus anjos. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau.